Olá, vamos começar agora com a nossa disciplina Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, certo? Nós teremos então a primeiro momento sendo a aula, né? Gerenciamento da Cadeia de Suprimento. E a nossa disciplina, que a gente já viu isso aqui, é uma disciplina de 40 horas e teremos 40 encontros. Por quê? Porque são duas aulas em dias diferentes. E aí nós veremos o que em termos de conteúdo? O gerenciamento da cadeia de suprimento, essa apresentação que a gente está fazendo aqui agora. Depois, a logística da cadeia de suprimento e estratégia competitiva. Medidas de custo e de desempenho. Também nós iremos ver o gerenciamento estratégico do lead time, o gerenciamento de risco na cadeia de suprimento e os desafios do gerenciamento da cadeia de suprimento no polo moveleiro. Beleza? Então, bora lá. Os objetivos que tentamos alcançar com essa disciplina, então, relembrar os conceitos de logística, compreender a diferença entre logística integrada e gestão da cadeia de suprimento, ou gerenciamento da cadeia de suprimento, compreender a visão cíclica de uma cadeia de suprimento, conhecer a missão do gerenciamento da cadeia de suprimento e conhecer as atividades envolvidas no gerenciamento da cadeia de suprimento. Certo? Então vamos começar então relembrando os conceitos de logística. O primeiro tema que a gente vai abordar é o quê? Para chegarmos à conclusão de que gerenciamento da cadeia de suprimento é um conceito mais amplo do que logística. A origem do nome logística vem de logos, que é logística ou logistikos, do grego, há 2000 anos atrás, onde o cálculo racional, no sentido matemático, quando se falava em logística, era relacionado aos cálculos matemáticos. Já loger, né, logísticos, vem de Roma, em 753 a.C., do Império Romano e Bizantino, onde logista era o termo em latim empregado para designar um administrador, certo? E não quem trabalha em loja. E aí, já na França, em 1670 depois de Cristo, vem aquela história que a gente sempre conta, que é o logistique. E logistique, que é logis, vem da França em 1670, certo? Que trata exatamente da logística, já parecido com o que a gente já vem trabalhando, que é a parte da arte da guerra que trata do planejamento e da realização de projeto e desenvolvimento, obtenção e armazenamento, transporte, distribuição, reparação, manutenção, evacuação de material para fins operacionais e administrativos. Certo? Já foi isso. E aí nós passamos para a definição de logística. Que a definição oficial de logística seria, então, logística é a arte do gerenciamento da cadeia de abastecimento que planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico da matéria-prima, materiais semi-acabados, produtos acabados, bem como as informações a eles relativos, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências do cliente. Certo? Aí nós vimos então, vamos ver agora o ciclo evolutivo da logística, que agora acredito que a gente vai começar. Então, até 1960, era a era da especialização. A logística tinha que sistemas desintegrados, os sistemas da logística desintegrados, ou seja, estratégia de guerras e diferencial de reconstrução do pós-guerra na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ela era usada uma ferramenta, mas não se via ainda todo o potencial desta ferramenta. Já até os anos 70, começou-se a integração interna, buscando-se a eficiência, o gerenciamento de custos e criação do conceito da instituição que gerencia a logística como um todo. Já até os anos de 1980, veio então a era do serviço ao cliente. Buscava então a eficácia. Ou seja, na década de 60 era desintegrada. Na de 70 buscou-se a eficiência, né? Melhorar os processos internos. Já na década de 80 veio então
a busca pela eficácia, o foco no serviço ao cliente. Desenvolvendo aí então, ou introduziu-se aí o RMP e o Kanban e o Just in Time, que são ferramentas de gestão para resultados, né? O Kanban era o sistema de cartões para gerenciar o fluxo de produção. O Just in Time mudava da produção empurrada para a produção puxada, não é? E aí nós vamos para 1990, que vem então a integração externa, o supply chain, ou seja, o foco agora na cadeia de suprimento e a vantagem competitiva, onde agora quem tinha uma boa logística tinha um diferencial competitivo, principalmente na redução de custo. E aí focou-se então no transporte, na distribuição e a introdução dos ERPs, que são sistemas integrados para a gestão como um todo e normalmente dividido em módulos para cada setor. Então chegamos aí a partir de 2000, tem as tecnologias e sistemas integrados, que se busca então agora a excelência. Os sistemas integrados, o código de barra, o RFID, que é o sistema lá de radiofrequência, e os bancos de dados, beleza? Então a gente viu a evolução da logística desde a década de 60 até os anos 2000, e aí vem evoluindo para cá, para chegar nos dias de hoje. A gente pode dividir, então, a cronologia da logística em 3 momentos. De 1950 a 1970, ela era fragmentada, tinha uma fragmentação. De 1970 a 1980, nós vemos, então, a integração parcial, focando no interno. E a partir de 1990, nós conseguimos a integração total. Então, a gente tem um conceito aí, vai começar a construir o conceito de logística integrada. Para a gente poder ir para esse conceito, vamos só relembrando que temos aqui, então, duas divisões entre as atividades principais da logística, né? Mas vamos ver aqui, ó, os macros processos da logística. Desde o fornecedor, ó, que ele fornece o quê? A matéria-prima. E aí, da matéria-prima, nós vimos para os suprimentos, que é o transporte dessa matéria-prima até as fábricas. Então, chegando nas fábricas, tem as operações de produção em si e a logística interna ali, a movimentação de produtos. E aí, a fábrica tem um produto acabado e ele manda para a distribuidora. A distribuidora são os CDs que vão dar acesso aos produtos aos varejistas e esse, por sua vez, faz a distribuição física chegar na mão do consumidor. Com a nossa evolução, a gente pega do consumidor, ele usa, aí vai geração de resíduos, e esses resíduos, boa parte, pode voltar agora novamente para o ciclo produtivo, utilizando daí então a nossa logística reversa. Esse então seria, a gente poderia demonstrar aqui, os macros processos da logística, os principais, né, que tem outros microprocessos. E aí a gente pode dividir dentro desses macros processos as atividades primárias da logística e as secundárias. As primárias são aquelas que estão diretamente ligadas ao negócio da logística, que é o quê? Transporte e distribuição, manutenção dos estoques e os processamentos de pedido. Essas 3 aí a gente pode colocar como as atividades principais da logística. Na sequência, nós teremos, então, as atividades secundárias. Aquelas principais, a gente pode dizer que são as atividades chaves. E as secundárias são as atividades de apoio que garantem o desenvolvimento das principais. São elas o planejamento, tanto o planejamento dentro da área logística como o planejamento integrado com os outros setores, os suprimentos, a embalagem, o armazenamento, o manuseio de materiais e os sistemas de informações seriam as atividades de apoio ou secundárias da logística. Beleza? Nisso a gente pode ver aqui, ó, visualizar nesse esquema aqui, a missão da logística. Primeiro, na primeira linha, necessidades do cliente. O cliente está lá, no exemplo que a gente temos aqui, ele tem o interesse em comprar um automóvel. Ele vai no vendedor, eles fazem a transação, só que aí temos que esperar a fábrica disponibilizar o veículo. Esse processo do vendedor e aí chegar na fábrica para ser disponibilizado é onde acontece a logística. Então nós temos então os processos da fabricação, desde a matéria-prima até chegar no bem. E aí, ó, se você olhar direitinho, quando o vendedor fechou o contrato, ele propôs que entregaria no dia 15. E aí o que é que aconteceu na primeira linha? Foi entregue no dia 23. Então, o cliente não se sentiu satisfeito. Não teve um bom resultado
no geral. E o entregador recebeu toda a chateação que o cliente tinha. Já se você foca na logística como um diferencial, temos o mesmo processo. Teve o processo de venda, o acordo para ser entregue no dia 15, a logística funcionou desde a matéria-prima até o produto acabado e foi entregue no prazo correto. Então, nós temos aí satisfação do cliente. Com isso, a gente pode começar a pensar qual é, então, a missão da logística. Podemos ver, ó, determinando o que, quando e onde produzir e adquirir. Nós também vemos que o que, quando e onde armazenar, quando e como produzir e transportar. No ciclo, nós podemos dizer que a missão da logística é, então, disponibilizar o produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no momento certo e no menor custo. Então, essencialmente, essa é a missão da logística. Então, com essa missão, nós podemos agora pensar a importância da logística, não mais agora como um processo necessário e deixado de lado, e agora começamos a ver a logística com a sua importância e o seu valor estratégico. Primeiro, em relação aos custos, se você tem uma boa logística, você tem bons processos e uma gestão da qualidade de processos eficientes, e você fazendo bem feito logo da primeira vez, você vai ter uma redução de custos. E aí a gente pode ver que, se você olhar no processo, temos os fornecedores, o processamento, que é a fábrica, e o vendedor, que é o varejista. Não temos um setor da logística. A gente pode considerar que a logística seria todo o acontecimento. Então, a logística, ela integra todas as partes da cadeia produtiva. E a logística pode ser um diferencial na personalização do atendimento. Se você entrega bem no lugar, com um bom atendimento ao cliente, no tempo certo, levando o marketing da empresa, não é? Então, ela vai atuar de uma forma nos custos, na integração da empresa como um todo e na personalização do atendimento. Isso cria valor. Esse valor criado seria o que, então? O valor de tempo lá da missão é a questão do estoque. Você tem que ter um gerenciamento de estoque para não faltar produto, para esse produto estar próximo do cliente, mas também o estoque não ser um limitador do seu capital. Então, a gestão eficiente da logística em relação ao estoque é estratégico, é muito importante. Depois, nós temos lá na nossa missão, no lugar certo. Aí vem a gestão de transporte. Não só a questão de ir do ponto de origem até o consumidor, como esse produto chegar com qualidade, chegar com eficiência, chegar bonito, né? Chegar ótimo para, não só visualmente, como operacionalmente, para o cliente e no tempo certo. Também temos aí também que dentro da produção, desde o fornecedor até a empresa, é logística que faz com que a conexão do fornecedor, da matéria-prima, chegue na fábrica, e o movimento na fábrica também está dentro do gerenciamento da logística, ou seja, é o valor da forma na produção. E também é a ligação entre o marketing e a finança. O marketing propõe o interesse do cliente pela compra, e o financeiro quer os resultados financeiros. E a ponte entre a realização do que o marketing planeja e a efetivação dos resultados com a finança, essa ponte é a logística. Tá aí a importância, então, da logística, beleza? E eu queria saber de vocês como é que está sendo agora que todos os problemas foram resolvidos. Se está interessante aqui, se a gente está só recapitulando, certo? E aí nós vemos, então, resumindo tudo isso, na nossa logística convencional. A gente pode ver aqui na primeira parte, em azul, nós temos as fontes de matéria-prima e os fornecedores. O manufaturamento da matéria extraída, né, bruta, para ser encaminhada com matéria-prima para o processamento. Esse processamento, que é a parte cinza, acontece nas fábricas. E aí, a parte azul, nós temos a matéria-prima, chega na fábrica, acontece o processamento, então nós temos a produção do produto. E na parte azul claro, nós temos a distribuição, o varejista e o consumidor, que é o processo do produto acabado. Então nós temos, então, a parte azul, a logística embalde, na parte cinza, a produção em si, né, a movimentação, e a parte azul claro, a do produto acabado, que é a logística outbound.
Na prática, vendo aqui na parte do gráfico mais abaixo, nós vemos como é que a logística está integrada. Da parte dos fornecedores, matéria-prima, nós temos então o fluxo de materiais, é onde a logística entra, no suprimento e administração dos materiais. Mais a parte azul claro, que é a distribuição, armazenamento e transporte, para garantir o produto chegar na mão do cliente. Então, cada um no seu quadrado, trabalhando eficientemente para ter bons resultados. E aí é onde acontece, como o Jonathan está questionando aqui, né? Vê só aqui a pergunta do Jonathan. A eficiência logística, no que diz respeito à gestão de tempo, é algo trabalhado no lead time, não é? Exatamente. E aí cada um no seu quadrado, vendo a sua eficiência, o conceito de lead time, né, que é o tempo entre a produção e a chegada no cliente, ele ainda era uma ideia que estava sendo construída na nossa logística convencional. Quando a gente vai na evolução para a logística integrada, a gente vai ver esse conceito de lead time mais forte, certo? Mas antes de chegar nesse conceito aí, Jonathan, vamos só ver aqui ó, que a logística ela trabalha no mundo de conflitos, certo? Então, os objetivos da empresa são conflitantes. Ó. Vamos aqui observando os objetivos do marketing. Eles querem altas receitas, e para isso, eles querem altos estoques, né? Para disponibilidade do produto a qualquer hora. Tipo assim, o cliente comprou hoje, quer receber ontem, pelo marketing acontecia isso, né? Já a produção, ele quer o quê? Custos baixos, né? Um nível de produção alto e estoques altos, para que não fique desesperado na linha de produção. Mas aí vem quem? A finanças. Ele quer o quê? Nível de investimentos baixos, que afeta a produção, custos baixos, afeta a produção e o marketing, e os custos fixos menores ainda. Aí quebra as pernas da produção, se for pensar só na finança. E eles querem o quê? Estoque baixos, porque estoque alto é dinheiro parado. E aí, quem é que vai equacionar os objetivos conflitantes de cada área? É a logística, onde ele vai gerenciar os estoques para que tenha um nível excelente, onde não seja alto, desejado como a produção, para que eles tenham tempo livre, nem tão exageradamente alto a tempo e a hora do marketing, mas também não tão baixo que possa prejudicar a satisfação do cliente. Então, é essencial essa gestão de estoque que é feita na logística. Outra coisa também é que tem que chegar as coisas. A produção precisa que a matéria-prima esteja lá à disposição quando eles precisam. Isso é importante. Gestão e administração de materiais. O marketing quer que o produto esteja pronto, embalado e pronto para ser entregue no cliente ao menor tempo. Também é importante. Então, a logística conecta a ponta lá da matéria-prima, passando pela produção e chegando na mão do cliente. E hoje, pega o que o cliente joga fora e traz de volta para o sistema produtivo através da logística reversa. Então, veja que, basicamente, a logística é uma gestora de conflitos. Né? E aí, a gestão de conflitos, dos objetivos conflitantes, faz com que a empresa trabalhe mais harmoniosamente, produza mais e ainda com maior qualidade de vida para os funcionários. E aí nós chegamos, então, na integração. E aí nós temos, então, logística integrada, que aí vai começar a entrar a otimização do lead time, Jonathan. Vemos aqui, ó, lá naquele primeiro slide que tinha mais ou menos isso aqui, tinha cada parte no seu espaço. A integração é quando a gente pensa o processo como um todo, que vem da fonte, que a matéria-prima vem da fonte, passa pelos fornecedores, chega nos processadores, que é a fábrica, vai para o distribuidor, chega no varejista e no consumidor e retorna o que ele não quer, né, para o sistema produtivo, beleza? E aí, além disso, para fazer a integração perfeita, nós precisamos então do fluxo de informação, que vai do cliente voltando para que os processos sejam melhorados. Nós temos o fluxo de material que vai do produto, matéria-prima, até a mão do consumidor, e o fluxo de valores, que é onde vai agradar a finança, certo? E aí nós então chegamos na primeira parte da nossa aula, que foi a visualização da logística, desde a sua nomenclatura até a logística integrada. Para a próxima aula, nós teremos então o quê? A segunda parte, que vai fazer aqui a relação dessa lógica integrada com a missão da gerenciamento da cadeia de suprimento. Então agora eu espero de vocês como é que foi essa aula, depois do conserto das questões técnicas, beleza? Então,
Agradeço a todos que compareceram. Vamos aqui fazer uma coisa aqui, ó, como se fosse um símbolo da nossa presença. Quem assistiu, deixe pelo menos um comentário aqui para eu ver quantas pessoas realmente estavam prestando atenção, participaram e estão achando interessante, dentro da realidade do contexto aqui do corona, esse procedimento aqui. E aí eu queria que vocês avaliassem para mim o material, tipo o slide, o formato da tela e o exercício que eu vou colocar lá, certo? Eu fiz uma formataçãozinha para ficar bem bonitinho, para ver se vocês gostaram de como eu estou apresentando a atividade para vocês. Já já ela vai estar lá disponível. Então eu espero de vocês, ó, que vocês analisem o vídeo enquanto produção, a qualidade visual, a aula, o conteúdo em si. Lá nas atividades do aluno online, vocês vejam a questão da qualidade da atividade, como eu estou deixando para vocês, certo? Resolvam e reportem para garantir, beleza? Então não esqueçam de comentar e compartilhar e curtir principalmente, né? Para ver se eu me interesso em fazer mais a partir dos problemas técnicos, beleza? E aí, para encerrar, um abraço a todos e até a próxima!